Imagine você reformando sua casa e, de repente, ao derrubar uma parede, encontra um túnel que leva a dezenas de outros cômodos subterrâneos. Parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. Em 1963, na cidade de Derinkuyu, na região da Capadócia, na Turquia, um morador local descobriu por acaso a entrada de uma imensa cidade subterrânea, completamente oculta sob seus pés. O que começou como um simples buraco revelou dezenas de níveis escavados diretamente na rocha vulcânica macia da região. Túneis, corredores, câmaras de armazenamento, cozinhas, poços de ventilação e até mesmo igrejas foram encontrados. Uma cidade capaz de abrigar até 20.000 pessoas. Sim, 20.000, incluindo animais, alimentos e até escolas. A cidade subterrânea de Derinkuyu é uma das maiores já descobertas. E até hoje, arqueólogos debatem como e por que ela foi construída. Esse achado não apenas mudou a história da arqueologia turca, como também levantou uma das perguntas mais intrigantes da humanidade. Do que exatamente essas pessoas estavam se escondendo? Tecnologia ou instinto de sobrevivência? O mais fascinante de tudo isso é que Derinkuyu foi construída há milhares de anos. Estima-se que a escavação original tenha começado por volta do século 8 a.C. pelo povo frígio, sendo expandida posteriormente pelos persas e depois pelos cristãos bizantinos. A estrutura é tão avançada que possui um sistema de ventilação complexo que mantém o ar fresco, mesmo nos níveis mais profundos, além de poços de água interligados e pedras circulares gigantes que serviam como portas de segurança. Essas pedras podiam ser roladas para bloquear os túneis em caso de invasão. Era como se cada detalhe tivesse sido projetado com precisão quase cirúrgica. E isso em uma época sem eletricidade, sem concreto, sem escavadoras. Como essas pessoas conseguiram tamanha façanha? Será que tinham conhecimentos que hoje foram esquecidos? Ou será que contavam com uma motivação tão extrema que sua própria sobrevivência justificava todo esse esforço? Esse é um daqueles momentos da história em que a linha entre o conhecimento antigo e o inexplicável começa a se borrar. Vida sob a terra. Um labirinto de sobrevivência. A cidade subterrânea era tão bem planejada que poderia sustentar uma comunidade inteira por meses. Imaginem viver completamente isolados da superfície, com cozinhas subterrâneas, para evitar que a fumaça revelasse sua localização, quartos comunais, locais de oração, produção de vinho, armazéns de grãos e até mesmo estábulos para animais. A cidade tinha tudo. E não estamos falando de algo simbólico. Era um verdadeiro bunker antigo. Mas o que motivaria toda essa população a viver enterrada? Muitos estudiosos acreditam que essas cidades foram construídas como abrigo contra invasores, como os romanos ou os árabes. Outros sugerem que eram refúgios contra catástrofes naturais ou mesmo contra guerras religiosas. Mas também existe uma terceira via. E se essas estruturas fossem, na verdade, um legado de civilizações anteriores, muito mais antigas do que imaginamos, que deixaram para trás seus conhecimentos enterrados sob a terra? A cidade de Derinkuyu é apenas uma entre mais de 200 cidades subterrâneas encontradas na Capadócia, embora poucas se comparem à sua magnitude. Teorias misteriosas, de alienígenas a cataclismas globais. É claro que um lugar desses
não escaparia das teorias mais ousadas. Ufólogos apontam para a perfeição dos túneis, o tamanho das portas de pedra e os sistemas de ventilação como indícios de ajuda extraterrestre. Outros falam de civilizações perdidas, que teriam escapado para o subsolo após um cataclisma global, como um dilúvio ou uma inversão dos polos magnéticos da Terra. Há ainda os que acreditam que Derinkuyu foi construída por sobreviventes de Atlântida ou mesmo por culturas que possuíam tecnologias hoje desaparecidas. Embora essas ideias não sejam aceitas pela comunidade científica tradicional, elas têm seu apelo, especialmente quando se observa a precisão e complexidade da engenharia envolvida. O fato é, quanto mais se estuda Derinkuyu, mais perguntas surgem e poucas respostas concretas aparecem. A cidade é um monumento ao que a humanidade pode alcançar e também ao que podemos ter esquecido ao longo dos séculos. O que Derinkuyu revela sobre nós? Talvez o mais poderoso ensinamento dessa cidade esquecida seja o que ela nos diz sobre nossa própria natureza. A capacidade de se adaptar, de sobreviver mesmo em situações extremas, de criar soluções engenhosas com recursos limitados. Tudo isso está embutido nas paredes esculpidas de Derinkuyu. Mas também existe algo mais profundo. Uma mensagem silenciosa deixada por nossos antepassados. Algo que grita das profundezas da Terra que já enfrentamos momentos sombrios antes e que talvez estamos mais próximos deles do que imaginamos. E se hoje temos satélites, energia elétrica e inteligência artificial, o que nos resta se um dia tudo isso acabar? Teríamos a engenhosidade de cavar nosso próprio futuro, como fizeram em Derinkuyu. Essa cidade é um espelho enterrado que reflete tanto o passado quanto o que podemos estar prestes a viver. E a verdade é, ainda sabemos muito pouco sobre ela. O que mais estará escondido sob nossos pés? Se você chegou até aqui, já percebeu que Derinkuyu é mais do que uma cidade perdida? É uma cápsula do tempo que desafia tudo o que pensamos saber sobre a história humana. E esse é só o começo. No canal Código Aprenda, a gente vai cada vez mais fundo em mistérios como esse. Então, se você quer continuar explorando os enigmas do mundo, as verdades escondidas no tempo e as histórias que desafiam a lógica, inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também ama descobrir o que está por trás da cortina da realidade. Nos vemos no próximo Mergulho Profundo.